Muito bem. Me ouvem bem? Alguém poder me dar um Sim. sinalzinho? Me vem bem? Beleza. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Yuri. Vamos lá, então. Vamos nos localizar no tempo e no espaço. Né? Esse é o nosso penúltimo encontro oficial, né? Nós não tivemos o encontro que a gente chama síncrono, né, da semana passada, conforme eu tinha avisado na anterior, que eu confirmaria, acabei confirmando pelos avisos ali no Moodle na semana passada. Deixei material, né, como também já havia dito, né, e esse material pode ser consultado a qualquer momento, né, é um material que é conforme a demanda, né, de vocês, interesse, enfim, mas está ali, ele disponível, né, eu coloquei agora o conteúdo mais, né, a gente está dentro da unidade de inovação, coloquei um conteúdo mais voltado ali à parte de legislação brasileira, enfim, e um vídeo que trata dos tipos e graus de inovação. Apenas para lembrar, no último encontro que tivemos, né, nós conversamos sobre inovação, entre alguns tópicos, né, que nós abordamos, dois autores importantes para a inovação, um deles chamado Joseph Schumpeter, um economista, a qual é dado, né, por alguns autores a criação do termo inovação, certo? E aí, então, o Joseph Schumpeter tem suas principais obras, né, na primeira metade do século XX, entre 1900 e 1950, e ele é um cara que vai dizer que a inovação é o que move um movimento, um processo típico que ele chama típico de uma sociedade capitalista desenvolvida, que é o processo de destruição criativa. Então, a destruição criativa é um movimento natural que se dá em virtude da inovação. Se não tem inovação, não tem que ser destruído para ser recriado, e a inovação se dá em virtude de uma pessoa especial, um tipo de empresário que ele classifica como empresário e empreendedor. Temos também que tem um segundo autor importante, que é o Peter Drucker, que ele é mais contemporâneo, né, e da área de administração, e ele contribui com alguns conceitos, como o que é efetivamente uma organização inovadora. Uma organização inovadora é uma organização, uma empresa que sistematicamente inova. Não adianta ter criado um produto inovador, um processo inovador, um modelo de negócios diferenciado e simplesmente estacionar nele. Então, são aquelas empresas que fazem a gestão da inovação, essas podem ser reconhecidas desde que efetivamente lancem seus produtos, processos, serviços, modelo de negócio, modelo de marketing no mercado. Estas podem ser reconhecidas, devem ser reconhecidas como organizações inovadoras. Vimos que existem ciclos que foram estudados pelo Joseph Schumpeter e que tem a ver com algumas tecnologias que chegam a um pico, se mantêm por algum momento, decaem como fontes de energia, materiais, combustíveis, enfim, depois decaem, entrando num vale, até que um novo fator tecnológico traga de novo a inovação, né, a partir desse novo combustível, esse novo material, essa nova tecnologia utilizada, e estes são ciclos de inovação tecnológica, ciclos tecnológicos que foram estudados, 3 deles, por esse autor, o austríaco, chamado Joseph Schumpeter. Vemos também que existem tipos de inovação diferentes, né? Eu ainda brinquei, caracterizei que existem inovações da porta para fora e da porta para dentro da empresa, né? As inovações da porta para fora tem muito a ver com se são incrementais, ou seja, um incremento do que já existe, né? Uma melhoria do que já existe. E as radicais são aquelas que criam um mercado, um produto completamente novo, né?
E da porta para dentro depende da área que ela impacta na empresa. Então, ela pode ser de uma inovação de produto, uma inovação de processo, uma inovação de serviço, pode ser uma inovação de marketing, pode ser uma inovação apenas na organização da empresa, na forma com que o trabalho é redistribuído, como o modelo Google que a gente trata, né, de hoje poder trabalhar. Hoje, muitas empresas, inclusive nós, estamos trabalhando em home office, mas isso não era alguma coisa tão presente assim antes da pandemia. Então, uma inovação, inovações de organização, inovações de modelo de negócio. Essas são da porta para dentro, isso também a gente viu. E vimos também que as inovações, muito embora quase que não se fale em inovações não tecnológicas, existem sim inovações que são tecnológicas. As inovações que são tecnológicas têm a ver com produto, processo ou serviço novo ou melhorado, e as inovações que não são tecnológicas, e elas existem efetivamente, está definido lá no Manual de Oslo, não é alguma coisa que a gente está inventando aqui, está na obra que eu mandei para vocês também o link, que é Criatividade e Inovação, que é esta aqui. Tá? Opa, assim. Então, basicamente, pelo que eu me recordo e pelo que eu tive estudando hoje, foi o que nós vimos até então. Hoje, qual é o nosso roteiro? Né? Se ficou alguma dúvida, vocês prendam um grito aí, tá, gurizada? Não sei se lembraram, lembram disso, né? Fazem 2 semanas, né, que a gente tratou desse assunto. Mas basicamente foi isso que nós vimos. Ainda faltou uma pequena coisinha, que são os ciclos de vida dos produtos do Kotler, né? Que a gente viu também nesse último encontro. Então, que os produtos, tipicamente, estão submetidos a um ciclo de vida que é, né, a introdução, crescimento, maturidade e o declínio, né? E vimos também que esse ciclo pode ser alterado. Falamos, por exemplo, sobre a Coca-Cola, que tem como uma estratégia, né, de não realizar a patente, não pedir a patente da sua fórmula, tendo em vista que essa patente vai ser disponibilizada depois que o período de propriedade intelectual for vencido, de 10 a 15 anos, vai depender do país, né, enfim, e do tipo de pedido que é feito, mas depois disso ela é amplamente difundida e qualquer um poderia copiar, sem estar incidindo em nenhum crime ou qualquer coisa do gênero. Então, uma das formas de se preservar, vamos dizer assim, né, de termos da Coca-Cola, por exemplo, ter concorrentes que consigam produzir exatamente o que ela produz, uma das estratégias para não incorrer neste ciclo de vida típico é não realizar patente, né? Então, a marca Coca-Cola, ela é uma propriedade intelectual, mas a patente do produto Coca-Cola nunca foi realizada, nunca foi pedida. Certo? E aí sim, a gente, né, eu fiz uma pequena, aqui em 8 minutos, uma pequena lembrança do que a gente já viu até agora em inovação. Sobre isso, senhores, senhoras, resta alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Diego, não entendi bem e tal. Ou entendi, discordo. Ou, concordo e tal. Querem fazer alguma observação? Eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma coisa. Para mim tá tranquilo. Beleza. Obrigado aí, Eugênio. Então, vamos conversar sobre o encontro de hoje, que é o nosso último encontro de conteúdo, né? E tudo que depende dele aqui. Vamos lá. Senhores, eu devo a vocês uma nota de primeira avaliação, que eu postarei até quarta-feira, tá? Pela manhã. Nós temos previsto, né, o meu planejamento dava conta de
3 avaliações. Mas, tendo em vista que semana passada eu estava impossibilitado de realizar, né, por questões técnicas, esse nosso encontro, onde eu estava não tinha internet. Bom, para conseguir mandar o material para vocês, eu tive que vir à cidade, e eu estava fora da cidade, então não era possível tecnicamente. E um outro encontro que a gente perdeu por uma convocação, né, por eu ser coordenador de inovação tecnológica do Instituto, tinha uma reunião com o reitor, então a gente acabou ficando prejudicado em 2 encontros. Não em termos de conteúdo enviado, isso eu enviei todo o material para vocês. Contudo, o encontro síncrono ficou prejudicado. Minha proposta a vocês seria que nós convertêssemos essas 3 notas, ou seja, seria terço, 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 por 2 notas, né? Meio, meio. E aí, então, amanhã pela manhã eu vou enviar a próxima avaliação, que é algo bem curtinho, bem tranquilo, tem a ver com o que a gente vai falar hoje, que é tão tranquilo quanto a primeira ali, né, que tem a ver com habitats de inovação tecnológica, e isso vai poder ser me entregue até domingo pela manhã. Por quê? Porque aí domingo eu corrijo, na segunda-feira pela manhã eu posto a nota da segunda avaliação. Essa é a melhor possibilidade que eu enxergo nesse momento. A outra possibilidade seria eu mandar a gente se encontrar semana que vem e eu fazer uma avaliação, uma terceira avaliação, né? Mas eu queria saber de vocês, né, se vocês se opõem a essa, né, transformação de 3 avaliações para 2, ou se a gente mantém o que eu tinha planejado e aí acaba que montamos uma avaliação lá no último encontro da semana que vem. Do contrário, se ficarmos com 2 avaliações, eu vou mandar a segunda e última avaliação amanhã, vocês me entregam ela até domingo pela manhã, e eu devolvo as notas até segunda-feira pela manhã. Acho melhor 2 mesmo, professor. Por mim também é melhor 2. Ok. Eu tenho 17 pessoas na sala, 4 se posicionaram. 5, desculpa. 6 agora. Se tivermos maioria, migramos. 7, 8, 9. Agora temos a maioria. Ok. Então tá bem. Estamos acertados. Uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, e aí é um pedido pessoal, né? Que assim, na semana que vem, para que ela será destinada? Para alguém que não atingiu a média, tá bem? Então, essa pessoa que não atingiu a média, a gente vai fazer um encontro normal, mesmo link, tudo tranquilo, para que eu proponha uma avaliação, né? Então, a semana que vem ela não é destinada a conteúdo, é destinada a eu explicar a avaliação para quem não atingiu, num processo de reavaliação, podemos chamar assim, e aí então nós não teremos conteúdo, tá? Então isso eu também queria deixar claro para vocês. Contudo, eu vou mandar para vocês, nos avisos ali, vou montar um fórum, para que vocês me deem feedbacks do que pode ser melhorado, porque eu estou planejando a disciplina para o semestre que vem, e eu gostaria muito de ouvir de vocês, em bom tom, por favor, sem xingamentos, mas críticas construtivas sobre o que pode deixar a disciplina mais interessante, o que gostaram, o que não gostaram, né? Podem, né, focar mais no que não gostaram, sem problema nenhum. É a minha pesquisa de mercado sobre o produto que eu estou lançando para vocês, né? Então, vamos considerar que essa aqui é a minha empresa, eu estou mostrando o produto para vocês, o que está ruim nele, o que ele pode ser melhorado. Tá? Então, eu vou montar um fórum, né, e disponibilizar a vocês para esta 10ª semana ali, e se vocês puderem preencher, seria bem importante para mim. Tá? E também acho que para os colegas que virão no semestre que vem, porque eu consigo saber de vocês, né, o que deu errado.
né, o que deu errado. E aí não se preocupem, isso. Eu já vou lançar esse fórum na semana que vem, porque eu já vou ter as notas, eu já vou ter passado as notas a vocês, então não fiquem temerosos, né, que o professor vai esperar eu responder que foi uma porcaria, disciplina para me reprovar, qualquer coisa do gênero, qualquer medo que tenha nesse sentido. Por favor, eu já pensei sobre isso, já fui aluno, sou aluno muitas vezes, então vou mandar para vocês um fórum e fiquem à vontade. Quem quiser responder, responda. E quem não quiser também, enfim, mas eu lhes garanto que vai ser para mim bastante importante, porque eu consigo, a intenção é tentar melhorar, tá, para os próximos semestres, tendo em vista que pelo menos um semestre ainda teremos assim, tá? Muito bem, vamos tocar o barco então. Ficou alguma dúvida sobre essa parte de, né, quantas avaliações, quando se darão as correções e o nosso próximo e último encontro? Então, quem aprovar nas... acho que o Eugênio abriu o microfone ali, ficou alguma coisa? Não fiquei com dúvida, professor. Beleza. Então tá, show de bola. Vamos tocar o barco. Bom, no nosso presencial, né, se tivéssemos a nossa disciplina presencial, eu sempre trabalho com um termo relativamente novo, tá? Que são os habitats de inovação tecnológica, de inovação, perdão, né? Não só as tecnológicas, de inovação. E eu procuro focar sempre em 2 ou 3, né? E eu fiz uma adaptação disso para a gente trabalhar aqui na nossa APNP, como fechamento da nossa unidade de inovação. Bom, habitats de inovação tecnológica tem a ver com ambientes, e para alguns autores, né, já passaram isso para ambientes, que promovem a inovação, ou, né, que têm o objetivo de promover a inovação. Dentre eles, nós temos alguns que são mais próximos a nós pelotenses aqui, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campos Pelotas, e temos outros que não estão tão próximos assim. Então, como é que eu desenhei esse nosso último encontro de inovação e da nossa APNP, de conteúdo da nossa APNP? Nós vamos dar uma visitada em sites de ambientes de inovação tecnológica pelotenses, ok? E isso eu acho que vai mostrar para vocês esses ambientes de alguma forma, né, que talvez vocês não conheçam. Para aqueles que já conhecem, a gente vai comentar um pouco de cada um deles, e, de alguma forma, a gente vai conseguir clarear um pouco mais a nossa visão sobre esses habitats de inovação tecnológica. Tá? Então, a primeira coisa que eu separei para vocês, e vou começar a transmitir aqui, é sobre a principal associação que nós temos que associam, né? Então, ambientes promotores de inovação tecnológica. Não sei se está na tela já para vocês, espero que sim. Sim. Beleza. Então, assim, ó, os ambientes, né, de inovação, perdão, os habitats de inovação, eles são divididos, tá? Isso não é uma unanimidade, mas eu trouxe para vocês uma fonte que é a Amprotec, que é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. A Amprotec é uma referência em termos de empreendedorismo inovador. Empresas que nascem dentro desses ambientes. E essa é uma associação que, desde a década de 80, ela existe no Brasil. Certo? E nessa divisão realizada, né, nessa conceituação e divisão realizada pela Amprotec, junto com o SEBRAE, com o MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foram divididos os habitats de inovação tecnológica em 2 tipos. Tá? Este primeiro, que são os mecanismos de geração de empreendimentos, e os ecossistemas de inovação. Dentre eles, nós vamos ver hoje
aqueles que são mais próximos a nós, tá? Eles não se encerram no que a gente vê hoje, tanto assim que eu mandei uma obra recente, lançada agora esse ano, pela própria Emprotec, de 180 e poucas páginas, mandei o e-book para vocês ali no Moodle, e fiz a observação, né, para vocês não se assustarem, obviamente não é cobrado isso absolutamente, mas eu fiz a referência, tinha que até a página 37, dá uma clareada bem legal sobre esses habitats de inovação tecnológica, perdão, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho deles agora, vai conversar sobre cada um deles, tá? Então, esses habitats, né, esses ambientes, eles são destinados, e desde há muito tempo, tá? Por exemplo, o primeiro parque tecnológico registrado no mundo tem referência lá na Universidade de Stanford, hoje onde e não por acaso, é localizado o Vale do Silício, né? Então, no quintal da Universidade de Stanford, nasce na década de 50 o primeiro parque científico tecnológico. Ainda dentro da Universidade de Stanford, nasce a primeira incubadora de empresas. É um dos registros, né? Existe uma outra vertente de estudiosos que diz que a primeira incubadora nasceu também na década de 50, mas também nos Estados Unidos, mas em Nova York. Depois disso, esses são ambientes, né, habitats, que são já bem antigos. Vejam, né, estamos falando da metade do século passado. Tá? Então, são ambientes, e aqui no nosso encontro, né, podemos e devemos considerar ambientes sinônimos de habitats, tá? Que já existem há bastante tempo. Contudo, existem outros que são mais recentes, e que talvez até vocês ainda não tenham ouvido falar, mas que estão aqui muito presentes, né, na nossa realidade pelotense, né, sul-rio-grandense e brasileira. Né? Tem, além das incubadoras, como eu falei, as incubadoras de empresas. Isso é importante ter esse complemento, porque as incubadoras são ambientes que visam apoiar a criação e o desenvolvimento, certo? Mas as incubadoras de empresa, por óbvio, visam apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas. Existem outros tipos de incubadoras, tá? Incubadoras culturais, incubadoras sociais, mas esse não é o nosso foco, porque incubadoras sociais e culturais não têm o foco em gerar inovação. Tranquilo? Vocês enxergam uma tela que está aí na frente ali, que está tratando ecossistemas, e logo acima, que é onde eu estou nesse momento, mecanismos de geração de empreendimentos? Sim. Beleza. Então, olha só. Desses mecanismos de geração de empreendimentos, que é uma tipologia dos habitats de inovação, mas aqui em Pelotas nós temos 2 deles. E agora vamos ter o terceiro. Tá? Dos que estão citados à tela, incubadora de empresas. Bom, incubadora de empresas, como eu disse, é um ambiente criado, um habitat criado para apoiar na criação e desenvolvimento de empresas, certo? Elas podem ser incubadoras de empresas de base tecnológica, que tem uma visão em gerar startups, né, ou spin-offs, empresas intensivas em tecnologia. Nós temos também aqui em Pelotas coworkings. Eu deixei 2 abertos aqui, agora a gente já vai dar uma olhada neles, mas eu escolhi os 2 que eu conheço, né? O Hub 1005 e o Link, tá? São 2 coworkings que existem aqui em Pelotas, que são esses espaços abertos, assim, de trabalho. Eles, dependendo de como eles são dirigidos, eles são também geradores de empreendimentos inovadores. Isso depende muito de como são dirigidos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E nós temos um terceiro espaço, né, um terceiro mecanismo que está nascendo aí no Campus Pelotas, aqui no nosso campus. Não sei se já ouviram falar no IFMaker. Já ouviram falar nisso? Não. O IFMaker
durante o ano passado, nós da Coordenadoria de Inovação Tecnológica do IFSUL, nós recebemos uma proposta, que foi passada a todos os institutos do Brasil, para abrir um processo seletivo, para pré-selecionar projetos de laboratórios para prototipagem de ideias de alunos, né, ou mesmo, inclusive, sendo procurados por pessoas de fora, né, do Instituto. E foi contemplado o Campus Pelotas, com um espaço que vai ser ali, pelo menos é o que está planejado, que foi submetido pelo campus, ali onde era aquele espaço de convivência dos alunos, lembram? Debaixo do bicicletário. Lembram disso ali? Ali, o Instituto, né, o Campus Pelotas, submeteu e ganhou computadores, impressora 3D, e uma série de outros equipamentos que são para compor um laboratório para que protótipos possam ser gerados a partir daquele espaço ali, via de regra. Por isso a gente chama de espaço maker, né, o espaço fazer mesmo, né? Porque muitas vezes, o que acontece? A nossa academia, a nossa universidade, o nosso instituto, no Brasil, ele é muito voltado para o estudo teórico, e muitas vezes a gente peca com a falta de transformar esse conhecimento em algo tangível, em algo que possa ir para o mercado. E, enfim, isso é efetivamente inovação, né? Como a gente viu na aula passada. Inovação é transformação do conhecimento em produto, processo, serviço, modelo de negócio, pontinhos, 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 novo ou melhorado que vai para o mercado. Se não for para o mercado, não é inovação. Aí é uma invenção, é uma criação. A gente viu isso também semana passada. Então, esses 3 espaços a gente tem bem presentes em Pelotas. Incubadoras, nós temos 2, o CIEMSul e a Conectar. Então, eu vou abrir para vocês aqui. O CIEMSul, aqui, ó, já tem 20 anos de existência. Tá? Nasceu em 2000. E é a incubadora de empresas da região sul. Ela é da Universidade Católica de Pelotas. Tá? É das incubadoras mais antigas do estado. Né? E por ela já passaram mais de 50 empresas. Empresas, via de regra, de jovens alunos da Universidade Católica ou de outras instituições de ensino, do curso de engenharia, por exemplo, daqui do Campus Pelotas. Nós já tivemos empresas ingressantes ali, das que eu conheço, acabaram não seguindo em frente por uma série de questões, infelizmente, mas nós temos empresas que estão saindo, né, saíram dali do CIEMSul. Então, a gente já conversou sobre isso. Suponho que já tenha conversado com você sobre o caso da Melhor Envio, que se deu há 10 dias atrás, aproximadamente. E é uma empresa graduada daqui. Né? A Melhor Envio foi vendida agora 10 dias atrás, talvez 15, por 83 milhões de reais. Vocês ouviram falar nisso? É uns cases de sucesso, assim, talvez o case de sucesso assim, mais emblemático agora da história recente, né, de startups pelotenses. Mas existem outras aqui, né, outras que eu inclusive já comentei com vocês aqui, ó, rodando aqui, tem a Fácil Consulta, que está tendo assim, uma aceitação gigante, está crescendo absurdamente. Outras empresas que já, né, passaram por ali e já não seguem mais, como a Pulp, por exemplo, como a Quadro Web. A Quadro Web deu origem, junto com o Éder, né, aqui, ó, a Melhor Envio. Né, então, a Quadro Web, da Quadro era porque é do Jean Quadro. Então, aqui nós temos cases, que ao longo desses 20 anos, de empresas de sucesso. Outra que a gente já tinha conversado aqui, que foi a primeira empresa a se graduar lá, é a Dersen. Lembra que a gente tinha falado sobre os derivadores, conectores, enfim, da Dersen. Então, o que o CIEMSul e a Conectar, então
então CIEMSUL da Universidade Católica de Pelotas, e a Conectar da Universidade Federal, que tem menos tempo, né? A incubadora aqui, a Conectar, se eu não estou equivocado, tem cerca de 5 anos de existência. Olhando aqui, a gente pode ver melhor. Mas já tem uma série de empresas também em destaque, né? A Dona Mendes, já ouviram falar na Dona Mendes? Ou Dona Mind? Sim. É uma ideia bem simples, né? Mas se a gente entrar, é algo que é muito interessante, porque quem nunca precisou, né, de uma limpeza, de um serviço doméstico em casa? E como é que a gente faz isso, né, para conseguir uma pessoa que vai fazer faxina, uma limpeza na nossa casa? Via de regra, por uma indicação de alguém, né, de um amigo, de um parente e tal. Então, um dos problemas desse mercado, qual é? A pessoa que presta esse serviço ser visível. E para nós que precisamos, muitas vezes, é nós enxergarmos essa pessoa. Então, vamos criar uma forma dessas pessoas se enxergarem, né? Ligar a demanda à oferta. E está aí feito. Dona Mente também já é um outro case de sucesso muito bacana em Pelotas, né? Então, Diego, o que essas tais incubadoras fazem? Via de regra, as incubadoras são habitats de inovação tecnológica. Por que a gente considera? Porque elas trabalham, via de regra, em 2 pontas, pelo menos, né? Que são a estrutura, tanto as estruturas de conhecimento como as estruturas físicas, né? De gestão das empresas. Então, quando a gente vai começar um negócio, alguns dos problemas que nós temos. Muitas vezes a gente é muito bom, por exemplo, em engenharia, mas é péssimo em gestão do negócio. Sabe pouco de financeiro, nada de legislação, pouquíssimo de contabilidade. Então, o que acontece? As incubadoras, elas oferecem esses serviços em troca de uma taxa de incubação que aqui em Pelotas estava variando, claro, né, depende do edital, da Conectar e do CIEMSUL, mas é um valor que não ultrapassa a parte fixa dele, R$200. Por sala, assessorias na parte de direito, vai depender de cada uma das incubadoras, né? Na parte contábil, na parte financeira, na parte de gestão de marketing. Então, várias áreas que muitas vezes nós que estamos pensando num negócio temos deficiência. A gente não conhece, né? Eu costumo dizer em sala de aula que vocês estão na sala de aula há, sei lá, 15, 16, 18 anos, né? Não sei em que semestre cada um está, mas a gente pode passar 20 anos em sala de aula, se formar no curso superior e nunca ter visto nada sobre gestão de negócio, né? O nosso sistema de ensino, ele nos forma para sermos empregados, infelizmente. E as incubadoras, elas vêm, principalmente dentro das instituições de ensino, justamente para suprir esse déficit. Bom, se eu tenho bons pesquisadores, alunos, estudantes que tenham boas ideias, às vezes eles não vão ser tão bons em outras áreas. Então, essa parte da gestão, o tipo de conhecimento que tu precisa para manter o negócio, para manter e fazê-lo crescer, as incubadoras auxiliam. Então, se nós formos ver em sua grande maioria, as incubadoras disponibilizam, né, salas hoje ou compartilhadas ou individuais, salas de uso compartilhado para receber clientes, para fazer reuniões, disponibilizam copa e cozinha para aquele momento do cafezinho, que é super importante, daquele ócio produtivo, que a gente pode chamar assim, né, para que as pessoas possam se conhecer, que a empresa A pode se juntar à empresa B para fornecer alguma coisa para a empresa C, por exemplo. Criar essa rede, essa conexão, as incubadoras são muito importantes, além destas consultorias e assessorias, como nós vamos ter aí no Campus Pelotas agora, né? No último dia 28, eu nem tive a oportunidade de falar isso para vocês, no último dia 28, eu e mais um grupo de professores aí do Campus Pelotas, fomos contemplados, e portanto o Campus Pelotas foi contemplado, vai ser a primeira incubadora do IFSUL, né? Então nós vamos ter a primeira incubadora de base tecnológica do Instituto, voltada principalmente para estudantes e egressos do nosso campus, para que possam botar em prática ideias de negócio que até hoje não tiveram apoio da instituição. Então nós vamos ter esse apoio a partir de agora,
E esses são dois exemplos que eu trago a vocês. Então, via de regra, né, o CIEMSul, mais velhinho, 20 anos, e a Conectar são exemplos do que as incubadoras podem prestar de serviço, né? Área física, individual e ou coletiva, consultorias e assessorias na parte de negócio, consultorias e assessorias em partes técnicas. Às vezes a gente tem algum, né, como estudante ou mesmo como professor, alguma dificuldade técnica para montar o nosso negócio. A incubadora vai poder ajudar e pode ajudar. Como também trânsito a áreas que são só destinadas a estudantes ou funcionários, né, servidores do IFSU, no caso da nossa, né? Então, laboratórios, por exemplo, se eu não sou do IFSU, eu não tenho como acessar um laboratório, né? Mas se eu, né, não for do IFSU e tiver uma empresa na incubadora do IFSU, eu tenho como acessar a biblioteca, laboratório e outros serviços que são destinados exclusivamente para o público interno do IFSU. Normalmente, então, você cobra como contrapartida uma taxa, essa taxa se dá o nome de taxa de incubação, e o período que as empresas ou que as ideias podem permanecer dentro da incubadora varia de incubadora para incubadora. No Brasil, um máximo de tempo, em média, fica em 4 anos, e entre 2 e 4 anos. Tá? Mas existem incubadoras, como uma das incubadoras, a Incubadora Tecnológica da Universidade de Santa Maria, a ITSM, aceita que as empresas possam ficar mais tempo, mas em média de 2 a 4 anos, certo? Dessa forma, a gente deu uma passada aqui pelas incubadoras de Pelotas. Sobre as incubadoras, você tem alguma pergunta? Não. Beleza. Então, voltando aqui a essa proposta aqui da Amprotec, aceleradoras de negócio. Tem muito mais... nós não temos em Pelotas, que eu conheça, tá? Uma aceleradora, mas nós temos agentes de aceleradoras aqui em Pelotas, como, por exemplo, da aceleradora WOW, e outras também. O que as aceleradoras fazem? As aceleradoras, elas conectam empresas, empresários, que já tenham um produto ou processo, serviço disponível para rodar no mercado, muitas vezes que inclusive já esteja rodando, mas que precisam de mentoria, ou seja, né, de pessoas bem especialistas em mercado e ou dinheiro, capital, para esse negócio crescer. As aceleradoras, como eu disse, nós não temos em Pelotas, nós temos empresas que cresceram baseadas nesse contato. Eles dão dinheiro em troca de um percentual da empresa, viu? Então, por exemplo, a Melhor Envio passou por isso, Fácil Consulta passou por isso, Dona Mente passou por isso, todas essas empresas, por exemplo, que eu citei para vocês, eu sei que passaram por isso, tá? Então, as aceleradoras focam menos em área física, menos em assessoria e consultoria, e mais em capital e mentoria, ou seja, contato com pessoas de mercado, né, de mercado real, muito mais que professores. Nós, professores, temos um conhecimento, via de regra, muito mais teórico, né, e muitas vezes nos falta esse conhecimento prático. As aceleradoras suprem isso quando uma empresa está a fim de crescer. Se o tempo médio de incubação de empresa vai de 2 a 4 anos, o tempo médio de projetos acelerados, acelerar negócio, entre botar dinheiro, conectar o mentor e dar resultado, não supera 1 ano. Tá? Em média, 6 meses. Se não der resultado em 6 meses, o pessoal que está investindo já não se interessa. Tá? Porque aí é muito tempo para esse retorno se dar num mercado que seja intensivo em inovação. Espaços abertos de coworking, nós temos, e esses dois que a gente vai ver agora, laboratório Maker, né, o Makerspace, né, a gente vai ter agora no Campus Pelotas também. Então, o Campus Pelotas está dando um salto bem interessante, né? 2021 agora vai ser um ano de inauguração do nosso Espaço Maker para os nossos estudantes, também de inauguração da primeira incubadora de base tecnológica. E espaços de geração de empreendimentos, que podem se dar fora também de instituições de ensino, sem problema nenhum,
A prefeitura pode montar uma incubadora, né, ou pode montar uma área de empreendedorismo voltado para diversos tipos de criação de negócio, e esses são os mecanismos mais típicos reconhecidos pela Amprotec. No outro mecanismo que a gente tem com maior abundância aqui em Pelotas, né, nós temos o CoPlace, né, que é o coworking do Parque Tecnológico. Nós temos o Hub 1005, que é este aqui que vai à tela de vocês agora. E coworking, você já tinha ouvido falar? Já tem alguma noção do que seja? Sim. Legal. Então, assim, ó, eu trouxe 2 para vocês aqui para a gente dar uma olhada. O que são os coworkings? E por que vai depender de como eles são gerenciados, dirigidos, para eles se estabelecerem como habitats de inovação, tá bem? Da mesma forma, como eu falei para vocês, que existem incubadoras que são de base tecnológica, ou seja, voltadas para a montagem de negócios intensivos em tecnologia e inovação, e existem incubadoras que não, que são voltados, né, para um cunho mais social, mais cultural. Os coworkings podem se dar da mesma forma. Eu posso ter um coworking que ele privilegia a associação de pessoas, a cooperação de pessoas ou empresas, voltadas para um ambiente, para um objetivo central, criação de produtos novos. Ou outros não. Existem aqui em Pelotas coworkings que são médicos, por exemplo, né? O médico, então, a fim de baixar custo e não ter uma sala exclusiva, tem uma agenda mais diferenciada, ele vai lá e aluga aquele espaço, e só o espaço junto com os serviços, mas não tem nenhum objetivo de gerar inovação, tá? Então, isso tem muito a ver com o coworking, para ser considerado um habitat de inovação, um ambiente de inovação, tem a ver com a forma como ele é dirigido, certo? As estruturas, o coworking mais antigo daqui de Pelotas, esse 1005, né, que é ali na 3 de Maio, no Espaço de Arte Daniel Belora, tá? É um coworking muito bacana, aqui tem algumas fotos bem legais, e ele disponibiliza aqui essa série de serviços que está posto na tela. Qual é a intenção de um coworking que seja voltado à inovação tecnológica? A inovação, perdão. É que tu tenhas empresas e profissionais liberais que se associem a fim de atingir esse objetivo. Então, eu vou ter uma empresa, por exemplo, como teve no Hub 1005, e agora não sei, obviamente não tenho ido ao Hub, uma empresa da área de engenharia, agora não me lembro o nome da empresa, uma empresa que tinha alugado um espaço ali, na parte de engenharia, uma empresa alemã. Eles tinham uma sala no coworking, que era mais barato, e é mais barato, do que tu ter uma sala comercial no centro de Pelotas. E junto a eles procuraram agregar os profissionais liberais que alugavam aqueles espaços, porque no coworking, via de regra, tu aluga espaços. Até existe a possibilidade de tu alugar salas, né? Aqui embaixo tem aqui, por exemplo, se eu quiser alugar uma sala de 16 metros quadrados, 1.300 por mês. Mas é possível tu alugar estações de trabalho. Um profissional liberal, um designer, um projetista, mesmo um engenheiro, muitas vezes, para receber um cliente, por mais que a gente consiga desenvolver nosso trabalho em casa, fica meio chato, né, cara? A gente receber esse cliente num ambiente residencial, né, e tal. E fica muito mais atrativo, muito mais profissional recebê-lo num espaço compartilhado como coworking, como o Hub 1005 ou o Link, tá? Então, o que acontece? Essa empresa buscava associar-se a profissionais que estavam disponíveis ali naquele espaço do Hub 1005. Essa é uma forma de gestão de um hub, de um coworking, que visa desenvolver coisas novas, né? Então, inovações que vão para o mercado, porque tem empresa ali. Ali, via de regra, nos coworkings, diferentemente das incubadoras, na incubadora tu pode ter jovens ideias apenas, que podem não se tornar negócio. No Hub, via de regra, tu já tem o profissional ali, tu já tem uma empresa rodando ali.
Não é alguém que está pensando em como montar um negócio e tal. Via de regra, tu já tens o negócio rodando ali, mesmo que seja um negócio de uma pessoa, um profissional liberal, né? Ou um MEI, por exemplo. O Hub, aqui tem algumas, né, algumas possibilidades de contratação, pode ser por mês, tu pode fazer o teu próprio horário, isso é uma coisa bem bacana, né, inclusive para vocês que trabalham, que podem vir a trabalhar com projeto, enfim, ou que já trabalham, é uma sacada legal. O Link é uma outra proposta que a gente tem aqui em Pelotas, né, que tá, ela é mais jovem, né, mas não, né, basicamente não deve nada quanto à prestação de serviço para o Hub, que já é mais antigo e mais consolidado. Né, é um espaço menor, enfim, mas é bem central, é ali perto da Brigada Militar. Tá? Aqui tem alguns dos serviços e dos espaços que são disponibilizados, né? Salas de reuniões, espaços para apresentação de PITs, enfim. E aqui logo abaixo as tabelas de preço, onde a gente pode montar o próprio plano, salas individuais ou espaços que a gente vai utilizar, né? Uma estação de trabalho, uma mesa com computador. Interessante, legal também, né, que os coworks, eles têm toda uma filosofia de redução de custo, e para isso acontecer, essa redução de custo, tu compartilha. Então, por exemplo, em vez de cada empresa ter sua impressora, tu tem uma impressora ou duas do Hub, do coworking, em vez de tu teres copa para cada uma delas, tu vai ter uma copa, via de regra elas têm um cafezinho bem legal também, cafezinho sempre fresquinho, é um espaço muito legal da gente tratar de negócios, e isso os coworkers aqui de Pelotas pensaram bem, então ambos esses dois têm um espaço de churrasqueira, um espaço de cozinha gourmet, onde tu pode receber ou, né, propor um encontro com clientes. Então, são espaços bem legais e já consolidados em Pelotas. Tá? E, por fim, eu selecionei aqui nos ecossistemas de inovação, né, dentre esses vários, o que está mais próximo de nós. Né? Mas nós temos as cidades inteligentes, né, como Toronto, no Canadá, por exemplo, Barcelona, na Espanha, distritos de inovação, polos tecnológicos, como, por exemplo, oh, meu Deus, do Vale do Silício, tá? Tinha me falhado a memória agora. O Vale do Silício, arranjos promotores de inovação, centros de inovação, mas o que está mais na nossa real aqui de Pelotas é o Pelotas Parque Tecnológico, que é uma iniciativa, né, do que a gente chama tríplice hélice. O que é a tríplice hélice? É poder público, né, principalmente os poderes públicos locais, ou seja, a prefeitura, no caso do campus do Pelotas Parque Tecnológico, instituições de ensino, uma segunda hélice. No caso do campus do Parque Tecnológico, nós temos o IFSU, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Católica, a SENAC. E pela terceira hélice, nós temos as empresas. Então, em Pelotas, aqui no Parque Tecnológico, as associações comerciais de Pelotas, a da indústria de Pelotas. Então, essa composição dá origem ao que a gente chama de Pelotas Parque Tecnológico, aqui na nossa realidade local. Os parques tecnológicos, eles têm um viés um pouco diferente também das incubadoras e dos coworkings. Por quê? Porque, via de regra, muito embora a maioria dos parques do mundo tenham incubadoras, o foco dos parques tecnológicos é que empresas, que eles sejam locais físicos, onde empresas se vinculem ou se mudem para lá, a fim de investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, por exemplo, na PUC, vamos na PUC ou no Tecnopuc ou no Tecnocinos. No Tecnocinos, por exemplo, nós temos a empresa
Ah, agora me faltou. Meu Deus. Ah, meu Deus, me faltou o nome da empresa, que é a maior produtora de softwares. É uma alemã. Ah, meu Deus. A SAP, perdão. SAP. Maior fornecedora, produtora de softwares para gestão de negócios do mundo. No Tecnocinos, né, Parque Tecnológico, né, no pátio da Unicinos, lá em São Leopoldo, essa empresa, por exemplo, ela tem uma unidade ali apenas para aproveitar o capital intelectual e o capital humano produzido, via de regra, pela Unicinos, para desenvolver softwares voltados para a realidade brasileira. Então, a Microsoft ou a HP, por exemplo, que tem unidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Tecnopuc, na PUC Porto Alegre, por exemplo, elas não estão ali, não é o Bill Gates, obviamente, que está sentado ali dirigindo a Microsoft, não é isso. É uma unidade dentro de um parque tecnológico que é uma instituição voltada para a geração de inovação, fomento da inovação dentro de instituições empresariais, e esses parques tecnológicos procuram vincular essas empresas que são produtoras de riqueza, de emprego, renda, com os principais geradores de conhecimento, que são as instituições de ensino. E quem faz essa intermediação é o poder público, no caso aqui de Pelotas, a prefeitura. Então, os parques tecnológicos não visam criar novas empresas, e sim fomentar a inovação dentro de empresas já consolidadas. Certo? Então, no nosso caso aqui, nós temos a Cigan, que é uma empresa de softwares, em softwares empresariais, por exemplo. Nós temos a Melhor Envio, que agora, né, já não está mais no parque, porque não comportou, o parque não comportou o crescimento dela, e agora, inclusive, como eu disse, foi vendida. Nós temos a Topway, que é uma franquia, né, uma empresa pelotense de inglês, desenvolvendo uma plataforma online para aumentar sua capacidade de atingir o mercado. Então, nós temos a Freedom, por exemplo, que é uma empresa pelotense também, voltada, que você deve, suponho que conheçam, voltada a desenvolvimento de soluções de acessibilidade. Então, estes são, eu me atrevo a dizer que são os ambientes, os habitats de inovação tecnológica mais próximos a nós pelotenses, ou a nós que vivemos em Pelotas, mas nós teríamos, como eu disse, muitos outros. Né? As aceleradoras, estudar polos tecnológicos, como o Vale do Silício, por exemplo, né? Mas essas são realidades que estão bem distantes de nós. Né? Então, eu procurei trazer para vocês o que está mais próximo a nós nesses 60 minutos aí, né? E já trazendo também os links que eu vou colocar amanhã na descrição da aula ali e tal, sempre faço, né, quando eu posto a aula e descrevo um pouquinho destes ambientes que nós temos disponíveis aqui na nossa cidade. E, claro, aproveitei para fazer um pouquinho de propaganda do que a gente conseguiu, com bastante trabalho, nesse ano que passou, nesse ano pandêmico, para a nossa realidade do Campus Pelotas do IFSU. Voltando aqui. Gostaria de saber de vocês se ficou tudo relativamente claro. O material que eu mandei para vocês hoje, né, 2 e-books, um bem pequenininho, que tem de conteúdo mesmo 6 páginas, e um outro maior, da Amprotec. Como eu disse, né, aconselhável apenas a leitura daqueles que tiverem interesse até a página 37. Pormenorizam o que a gente viu aqui em traços mais brutos desses ambientes, em especial incubadoras, parques tecnológicos e coworkings. Perguntas, senhores e senhoras e senhores.
este silêncio, tomara Deus, pelo menos que vocês estejam me ouvindo. Tudo certo. Ó, rolou tudo certo, eu já fiquei um pouco mais tranquilo. Eu fiquei pensando naquela possibilidade de eu estar falando há uns 20 minutos e eu ter caído ou qualquer coisa do gênero. Beleza. Bom, então, quanto ao conteúdo, Gabriel se manifestou ali tudo certo. Demais não se manifestaram. Vamos partir do pressuposto que entenderam. E se tiverem alguma dúvida, como sempre, terças-feiras, das 14 às 15. Quanto à pergunta do Douglas Alves Pereira, eu falei no início, será postado até amanhã pela manhã, tá bem? Até porque aí dá tempo de vocês lerem o roteiro e me questionarem às 2 horas ou até às 3 horas sobre dúvidas. Ok, Douglas? Beleza. Senhores, senhoras, como eu disse, nosso último encontro de conteúdo, espero que possa ter contribuído alguma coisa, né, dentro da parte que mais me toca, que é empreendedorismo e inovação. Espero ver ideias de vocês candidatas à nossa incubadora já esse ano. Aqueles que tiverem vontade, sonho de montar o seu próprio negócio, por favor, nos procurem. E desejar a vocês ótimas férias, né? Que assim seja. E que tenhamos um ótimo ano de 2021. Muito melhor que o de 2020. Não vai ser muito difícil de ser melhor, porque o de 2020 foi bem ruinzinho. E é isso. Tá bem? Muito obrigado pelo semestre, muito obrigado pela experiência que a gente compartilhou aqui. E é isso. E desculpem pelos erros, né? Porque, afinal, acaba que a gente comete. Certo? Senhores da engenharia, muito obrigado e até algum dia. Show de bola? Valeu.